apostila começa falando de ótica física, ótica geométrica e ótica fisiológica, é para te lembrar que a ótica pode estudar, a física pode estudar, a ótica, que é estudar as coisas relacionadas à luz, de três maneiras distintas. Ela pode olhar o que está ocorrendo geometricamente e esquecer o resto. Ela pode querer entender o que é a luz de verdade. O que é a luz? Lembra? Radiação eletromagnética. Eletromagnética, isso aí. Essa é a ótica física que estuda a luz na sua essência. E nós poderemos querer entender o que acontece no olho humano, né? Como é que a gente enxerga as cores? Como que a luz interage com o olho humano? Aí eu tenho que estudar o globo ocular, as doenças do olho humano, o cristalino, lembra? Certo? O cristalino. Então essas coisinhas é a ótica fisiológica. A ótica mais gostosa para a gente começar é a ótica geométrica, que ela é bem óbvia, ela é bem simples. A ótica física precisa da ideia de campo elétrico e campo magnético, que a gente já teve uma vez e eu vou incrementar esse ano, certo? Mas eu vou deixar para daqui a pouco. E a ótica fisiológica, a gente só vai entrar nela para valer um pouquinho mais tarde, para estudar o olho e as doenças do que podem afligir, né, o olho humano. Galera, olha só. Ótica geométrica, vamos começar com os princípios. Alguém lembraria, sem colar, os três princípios da ótica geométrica? A luz anda em linha reta. É arrepiado agora. A luz anda em linha reta. Galera, outra coisa, e como no segundo ano a gente já escreveu tudo bem bonitinho, detalhadamente, nesse terceiro ano, em alguns momentos, eu vou simplesmente colocar os tópicos, citar e te falar, ó, galera, essa parte está escrita na apostila, bonitinho, tá? E eventualmente eu complemento alguma coisa. Então o quadro acaba ficando não tão detalhado em alguns pontos como nos anos anteriores. Por exemplo, na hora que eu for falar das fontes de luz, que ano passado eu escrevia cada fonte de luz, o que significava, hoje eu boto o nome da fonte de luz e discuto contigo, certo? E está tudo bem explicadinho na tua apostila. Depois, dois raios de luz quando se encontram, o que acontece? Eles interferem ou continuam a sua trajetória? Continua, isso chama-se de independência dos raios de luz. Ou os raios de luz são independentes. Os raios de luz são independentes. O que quer dizer isso? Que quando dois raios de luz se cruzam, eles não têm sua trajetória alterada. Um não altera a trajetória do outro, certo? E o terceiro e último princípio da ótica geométrica, os princípios que norteiam a ótica geométrica, é aquele: os raios de luz são reversíveis. Parabéns. Os raios de luz são reversíveis. Como assim, professor? Tem um espelhinho, um raio de luz atinge o espelho, sofre reflexão com as leis que tu conhece, nós relembraremos. Se nós pegarmos um outro raio de luz e jogarmos na direção oposta desse raio refletido, podem ter certeza que esse raio, ao ser refletido, vai ter a mesma direção do raio que estava chegando no espelho. Uma outra maneira de exemplificar isso é aquela história, né? Duas pessoas sem problemas de visão, se olhando no espelho, no olho. Uma enxerga o olho da outra. Quer dizer que as duas estão se vendo, certo? Porque se uma está captando a luz que saiu do rosto dela, atingiu o espelho e atingiu o olho dela, certamente existe raio de luz fazendo o sentido oposto. Então, os raios de luz são reversíveis. A luz anda em linha reta, é por isso que a gente representa ela assim. Os raios de luz são independentes, mesmo que 1000 raios de luz se cruzem, eles vão continuar, cada um na sua direção. E se um raio de luz faz um determinado caminho, outro raio jogado na direção oposta vai perseguir a mesma trajetória. Galera, por incrível que pareça, só com esses três princípios da ótica geométrica já dá para responder uma série de fenômenos que ocorrem em nossas vidas. Por exemplo, a sombra. Certo? A sombra é uma consequência do fato de a luz andar em linha reta, certo?
A câmara escura, lembra da câmera escura? Já vou ver ela, a câmera escura, que é a máquina fotográfica, tem tudo a ver com a máquina fotográfica, com o próprio olho humano, né? Já vamos entrar nesse detalhe também. Antes de falar desses detalhes até mais belos, eu quero lembrar algumas coisas a respeito de como é que a gente classifica os meios em relação à ótica. Classificação dos meios. Como assim, professor? Meio? Meio é o local onde a luz vai se propagar, né? Ou tentar se propagar. Alguém lembra o que seria o meio opaco? Isso, a luz não passa. Se a luz não passa, o que ocorre, professor? Ela é em parte absorvida e em parte refletida, né? É isso aí. Então, se eu tenho um corpo de madeira, por exemplo, e ilumino ele com luz forte, o que vai acontecer olhando para ele, né, de algum lugar, é que dá para ver a luz refletida nele, certo? Mais tênue, evidentemente, ó, o raiozinho ficou um pouquinho mais fino. Mas parte da luz foi absorvida. E qual é a consequência quando um corpo absorve luz? Esquenta. Yes, esquenta. Muito obrigado, show de bola. E não se esqueçam, galera, participem mesmo. Eu errei, professor, e daí, cara? Já te falei várias vezes que física e matemática, né, é muito mais erro do que acerto, cara. Não tem essa, faz parte.